E foi ali que ele declarou que o reino dele estava próximo. Ele foi para a Galileia, Jesus. Ele ensinou nas sinagogas. Ele pregou as boas novas do reino, curou todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém? E ele estava espalhando o reino de uma forma diferente. Ele não estava conquistando uma terra e dizendo: eu sou o rei, me sirva. Ele estava lá servindo, ele estava lá curando, ensinando, libertando. Podemos ver que na Galileia as pessoas estavam muito abertas para receber. Elas queriam ser curadas e aprender. Vamos voltar para o início, para entender o que é o reino dos céus. Quando eu digo o início, eu falo sobre a primeira vez que o reino dos céus foi mencionado na Bíblia. Você sabe onde é isso? Vamos ver se você é capaz. Qual foi a primeira vez que foi mencionado? O que você disse? Sim, você está certo, Gênesis. Foi no livro de Gênesis. Depois que Deus criou o primeiro casal. O reino no princípio, o plano original de Deus. Você precisa olhar para o início. Vamos ver o que está no capítulo 1, versículo 27 e 28. Então diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus, e criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E deu certa autoridade a eles. Ao casal foi dada autoridade, e ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e dominem os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. Nós vemos aqui que Deus criou a humanidade e deu poder para governar sobre tudo na terra. Eles tinham autoridade sobre tudo e Deus estava sobre eles. E Deus estava estabelecendo o reino dele. E Deus colocou Adão e Eva lá. E Deus estava acima deles. Eles eram administradores. Mas havia uma condição. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso em Gênesis 2, versículo 9. Não estamos indo lá. Mas ele disse: você não pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus nos deu a liberdade de escolha. O livre-arbítrio. A única coisa que você não pode comer aqui é o fruto dessa árvore. Mas o que aconteceu? Eles desobedeceram, infelizmente. Eles decidiram seguir o caminho deles. Eles queriam aprender por eles mesmos. E eles foram e comeram daquela fruta. Aquela era a árvore do conhecimento. E por causa disso, e o mal entrou no coração deles. E isso trouxe destruição, pecado sobre a humanidade. Então, a desobediência foi adiante através deles. Mas Deus tinha decidido que, quando Ele criou essa terra, Ele queria estabelecer o reino dele. Ele tentou com o primeiro casal, mas foi o plano dele. Ele não foi derrotado. Ele estava preparando. Nós precisamos preparar nossos corações para Ele. Então, o que Ele disse?
Ele revelou Ele mesmo para o reino de Israel, para a nação de Israel. Ele chamou o povo, os filhos de Abraão, o povo de Israel. Ele chamou eles quando eles eram escravos no Egito. E eles estavam vivendo lá. E Deus chamou ele para libertar eles. Isso foi uma maravilhosa manifestação do poder de Deus. Deus lutou contra o mal. Lutou contra todo o espírito maligno do Egito. E eles foram libertos. E eles foram libertos para louvar a Deus no deserto. E na primeira vez, Deus foi chamado de rei quando eles saíram de lá. Depois que eles passaram pelo Mar Vermelho. Isso está escrito no livro de Êxodo 15. Eu vou apenas ler alguns versos. E diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome. O Senhor reina para todo sempre. Vamos repetir? O Senhor reina para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de Faraó e os cavaleiros entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Amém? Isso foi um milagre maravilhoso. Você pode ler a canção inteira no livro da Bíblia, de Êxodos. Caso o tempo não vai dar agora. Então, o povo de Israel, eles reconheceram que Deus era o rei. Se você é um rei, você tem que obedecer ele, você se torna membro do reino dele, vai ter leis, vai ter um guia de como viver. E é isso que aconteceu. Eles estavam vivendo no deserto por alguns anos. E depois se tornou 40 anos, mas não precisava ser tudo isso. Mas quando eles passaram do Mar Vermelho, eles foram para o Sinai e eles tiveram um maravilhoso encontro com Deus. E Deus deu para eles os 10 mandamentos. E tudo isso está escrito no livro de Levítico, eu não vou ler isso. E também para construir o tabernáculo foi um lugar de adorar a Deus. E Deus estabeleceu um reino oficial. Ele era o rei. Não havia reino naquele momento. E a ideia... Então, a ideia era que ele fosse o rei. Mas como o povo estava pedindo por um rei, ele pensou, então, vamos nomear um rei. Se você continuar lendo, você vai ver que os reis, eles acabam esquecendo de Deus. Eles não seguem mais, eles esquecem de Deus. Então nós podemos ver o que acontece. Eles foram tomados por outros países, porque Deus falou, se você não me seguir, não me obedecer, você vai ser punido, você vai se tornar escravo. Então 10 tribos de Israel foram enviadas para a Síria como escravos e 2 foram enviados para a Babilônia como escravos também. É uma história triste. Deus começou a estabelecer um reino e reinou
deu a eles um jeito de viver e leis bonitas, na verdade. Tipo, ame o seu irmão, ame o seu vizinho, tá escrito em Levítico. E muitas coisas estão escritas como uma forma linda de viver. Colocar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas. Mas as pessoas não obedeceram. Mas depois disso, Deus teve misericórdia deles. Depois de 17 anos na Babilônia, eles foram enviados de volta para o local deles. Mas sempre com outras nações reinando sobre eles. E então Jesus veio. Então a nação de Israel estava sob o comando de Roma. Então agora, no tempo de Jesus, eu quero apenas explicar para o povo de Israel ouvir sobre o reino de Deus não era uma coisa nova. E não tinha um problema. Eles podiam entender Jesus muito bem. A linguagem sobre o reino dos céus era muito clara para eles. Eles sabiam que existia um Messias que era ungido e queria trazer o reino. Tinha muitos poemas, muitas canções sobre isso. Só quero compartilhar uma delas. Isso está escrito em Isaías capítulo 52, versículo 7 até o 10. Isso é um poema. Só vou ler um pouquinho. Como são belos nos montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Eles estavam declarando isso. Eles estavam sendo enviados cativos, mas eles sabiam que Deus ia libertar eles. E eles disseram, ouçam, seus sentinelas erguem a voz, juntos gritam de alegria, quando o Senhor voltar a Sião, porque eles estavam sendo enviados cativos, mas Deus tinha prometido, eu vou voltar para Sião. E aqui diz, eles o verão com os próprios olhos. Cantem de alegria, juntas, ó ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, redimiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço, santo, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém? Essa é uma promessa que todos os israelitas tinham no coração, que Deus ia voltar, que Ele ia enviar o seu Messias, que ia enviar o seu reino, que Deus ia libertar eles. Eles iriam viver uma vida cheia de bênção, ninguém iria reinar sobre eles. E eles ainda estavam esperando por isso. Mas então Jesus veio e Ele trouxe o reino para a gente. Vamos entender o que significa o reino de Deus. Se você é um judeu vivendo em Israel naquele momento, você iria entender de forma bem direta quando alguém dissesse o reino de Deus está próximo. Isso é uma coisa que todo mundo em Israel entendia muito bem, muito especialmente naquele momento, quando eles estavam sob o comando de Roma. Eles eram tratados como escravos. Imagine você vivendo no seu próprio país e outra nação não respeitando você. Você deve pagar impostos, trabalhar para ele, o seu salário é muito pequeno. É difícil ter comida, então seus familiares começam a passar fome. É muito difícil, um tempo muito difícil para o reino de Israel.
Então surge um homem andando pela Galileia, proclamando que o reino dos céus estava próximo. Ele estava falando algo que era a esperança de muitas pessoas. Muitos estavam esperando por aquilo. O que ele estava fazendo? Ele estava falando com amor, ensinando a palavra de Deus e curando os enfermos. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, com a perspectiva bíblica, eu já expliquei para você. Isso é o Deus retomando o seu mundo das mãos humanas e de tudo o que fizemos com ele. O que está acontecendo nesse mundo? As pessoas estão se destruindo, se matando. Não há lei, não há respeito. Corrupção em todo lugar. E Deus disse: eu quero esse mundo de volta. E eu quero transformar isso num lugar melhor. É Deus nos transformando de dentro para fora. Ele tentou converter o povo de Israel, fazer eles entenderem, mas o coração deles nunca mudou. Eles sempre estavam presos nos pecados deles e o coração não tinha mudado. E Deus começou a fazer o quê? Ele quer nos transformar de dentro para fora, quer nos dar um novo coração. Sem Deus, nosso coração é como uma pedra, um coração egoísta que pensa apenas em si mesmo. Como é estabelecido o reino de Deus? Eu vou ler de novo, Mateus 4, versículo 18. Enquanto ele caminhava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Ele começou o reino, ele chamou Pedro, ele chamou André, eles estavam pescando. E o que Jesus disse? O que Jesus disse? Venham e me sigam. Como o reino de Deus começa na nossa vida? Seguindo Jesus. A primeira coisa a se fazer é seguir a Ele. Você tem que se tornar discípulo. Não há outro caminho de entrar no reino de Deus se você não se tornar discípulo. Certo? Não vou ler tudo de novo. Então, começa com Jesus nos chamando para seguir Ele. Diga comigo, renovar a mente. Precisamos nascer de novo. Amém? Precisamos ter esse desejo no nosso coração, essa disposição de pegar a cruz e seguir Ele. Ele é o Rei do Universo. Se você pensar no que aconteceu com Pedro, André, João e Tiago, eles eram apenas pescadores. E de repente, Jesus chamou ele para ser discípulo. Vocês acham que a vida deles permaneceu a mesma? O que aconteceu com eles? Tudo mudou. Ao invés de pescar todo dia, eles começaram a seguir Jesus, andando de uma vila para outra e às vezes nem um lugar para viver. Às vezes a gente diz, eu quero seguir a Jesus, mas quero viver a minha vida do mesmo jeito que eu estava vivendo antes. Sem chance. Tenho que te falar. Não dá para seguir a Jesus e viver do mesmo jeito que antes.
nós temos como seguidores de Jesus e de entender que precisamos reorganizar as nossas prioridades. Repita comigo. Reorganizar minhas prioridades. Os meus objetivos de vida. E entender a minha identidade. A partir de agora, Ele é meu mestre. E eu faço o que Ele me chama para fazer. Você não é o dono da sua vida mais. Ele é o dono. Ele é o que vai te guiar. É um grande desafio, mas é maravilhoso. Qual é a minha identidade? A Bíblia diz: eu sou filho de Deus, uma criança. E o Espírito Santo vive em mim. E eu dependo dele para fazer as coisas que eu preciso. Precisamos trabalhar nisso. Posso falar para vocês, estou seguindo Jesus por muitos anos e eu ainda preciso renovar minha mente, trabalhando a minha identidade. Às vezes eu quero resolver as coisas no meu jeito. E o Espírito Santo me traz de volta e diz: olha, esse é o caminho. Esse é o caminho do reino. E aí temos que retornar. Por isso que tem sempre arrependimento na nossa vida. Amém. É difícil, né? Então, o reino de Deus está reconquistando esse mundo por meio de Jesus. Está formando um povo que vive debaixo do seu governo. Imagine um lugar cheio de escuridão. Apenas um exemplo. Eu me torno uma cristã. Eu estou no reino de Deus. Então Mário está seguindo Jesus. Tem luz em volta dele. E a Isabela, o Luciano, o Semas, e tem luz. E a escuridão que estava em volta de nós está saindo. Porque nós estamos trazendo o reino de Deus. Como trazemos o reino de Deus? É através do nosso estilo de vida. Aqui está cheio de luz, mas lá fora está cheio de escuridão. Se você não viver como parte de um reino, como seguidor de Jesus, você não vai conseguir trazer a luz. Ele não vai ser conhecido e o reino não vai ser estabelecido. Você entende o que eu estou falando? Nós precisamos trazer o reino de Deus para esse mundo. Como isso funciona? Jesus, Ele quer trabalhar nos nossos problemas, nos nossos desejos da carne, a imoralidade sexual, idolatria, ambição, ciúmes, ira, inveja, embriaguez. Todas essas coisas são da escuridão. Se você continuar vivendo assim, não há luz, apenas escuridão. Como poderemos mostrar para as pessoas a luz? Como poderemos expulsar demônios? Se nós vivermos igual ao mundo, precisamos mudar nossa mentalidade. Ele quer nos dar uma mente renovada. Ele quer que nós produzamos frutos. É o amor, a bondade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Está escrito em Gálatas 5, 19 e 22. Enquanto ele pregava e chamava as pessoas para segui-lo, Jesus ensinou que aqueles que ouvem e obedecem às suas palavras são sábios, como alguém que constrói sua casa sobre uma rocha. Mas aqueles que ouvem e não obedecem são insensatos. Eu não quero ninguém aqui que seja insensato. Nós precisamos ser sábios. Precisamos construir a nossa casa numa rocha sólida. E Jesus disse também, para que nós
negamos a nós mesmos. Neguemos a nós mesmos, né? E seja manso e misericordioso. Ele diz que Ele caminhará ao nosso lado e vai carregar o nosso jugo. Em Mateus 11, 28 a 30. Não é uma coisa que Ele está te chamando para fazer por você mesmo. Ele está dizendo, eu vou com você. Ele vai te ajudar a vencer, a passar por tudo isso, pelas dificuldades, vencer os pecados. Ele vai te guiar. Como eu posso entrar no reino? Como eu posso procurar o reino? Precisamos seguir Jesus, amém? Se tornar discípulos dele e viver um estilo de vida do reino. Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar se torna sua prioridade. Há muitas maneiras de buscar o reino. Quando ajudamos necessitados, quando perdoamos aqueles que nos feriram, quando servimos uns aos outros. Alguém já te feriu? O que você está fazendo com essas feridas? Você perdoou? Ainda está lá ou se foram? Porque se ainda está lá, o Espírito Santo não pode trabalhar. Nós precisamos deixar ir, precisamos perdoar. Nós podemos orar com você, não podemos ensinar, mas você precisa ser curado. E a igreja é onde nós podemos vir para aprender sobre o reino. Diga para o seu vizinho aí. A igreja não é o reino. Às vezes a gente pensa, eu já estou na igreja, então eu estou protegido. A igreja é parte do reino. Quando estamos aqui, nós somos recarregados. Quanto mais você se envolver com irmãos e irmãos, você preenche as baterias. Nós precisamos trazer o reino de Deus para os lugares escuros. Talvez tenha muitas pessoas que não vão acreditar em Deus. Mas comece a agir como um servo do reino. Brilhe a luz. Mostre Jesus para os seus colegas, para os seus vizinhos. Seja diferente. Se você é o mesmo, fazendo a mesma coisa, bebendo com eles, fofocando, cantando com eles, não há diferença. Você não está mostrando a verdade e o reino. Você só está trazendo vergonha. Precisa reconhecer que nós somos chamados para ser diferentes. E para concluir, existe um chamado ao discipulado e à missão. Um dia, Jesus prometeu que Ele voltaria e retornaria fisicamente sobre essa terra. Essa é a nossa esperança, amém? Estamos esperando que Ele retorne. Então, até que isso aconteça, nós somos embaixadores. Estamos preparando o caminho para que Ele estabeleça o reino dEle. Estamos reconquistando essa terra para Ele. Isso não é um trabalho que nós não estamos fazendo como outros exércitos fazem. Não estamos matando pessoas. Nós estamos forçando pessoas. Nós estamos amando pessoas. E através do amor, nós estamos conquistando o coração das pessoas de volta para Deus. Nós estamos procurando essa terra. Não é uma terra física, mas é o coração das pessoas. Que o Senhor te ajude a entender isso. Nós somos. Não somos chamados para ser um frequentador da igreja, mas um cidadão do reino. Quero pedir que você levante. Como eu te disse, eu amo ouvir a palavra e estudar a palavra.
E eu gostaria de desafiar você. Comece a ler o livro de Mateus. Presta mais atenção sobre essas palavras, o reino de Deus, o que Jesus estava fazendo à medida que ele estava estabelecendo o reino. Você vê que ele nunca matou ninguém, ele conquistou a vida deles, orando por eles, expulsando demônios, falando a verdade, explicando a palavra de Deus de uma forma que as pessoas pudessem entender. Talvez pessoas em volta de você não podem entender. E você pode ensinar eles. É assim que funciona o reino de Deus. Sabemos que Jesus, para ele estabelecer o reino dele, ele precisou morrer. Ele pagou um alto preço. Porque o principal que estava segurando o reino dele de vir para essa terra era o pecado. Então ele teve que nos libertar. E o trabalho da cruz estabeleceu nós como cidadãos do reino de Deus. E eu quero te pedir que você feche seus olhos. Considere isso. Você é um discípulo? Você está disposto a avançar para o reino dele? E diz que toda autoridade foi dada no céu e na terra. Então, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a obedecer a tudo o que eu ordenei. Você está disposto a obedecer tudo o que eu tenho te pedido? E ele prometeu, eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Então, quero orar por todos nós.